Eu separei um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de ler, eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus diante de uma multidão de pessoas, orientando para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Foi uma reunião que Jesus fez em Betânia. Betânia ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. E foi quando Jesus foi assunto ao céu. Mandou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Talvez eles não soubessem o porquê, mas seria o início da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus subiu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. E esses homens foram de Betânia para Jerusalém. A princípio eles estavam ali, umas 600 pessoas que estavam presenciando a ascensão de Jesus. Mas apenas 120 estavam lá no cenáculo orando. Vejam bem, 600 homens, com certeza saíram dali para Jerusalém. Mas 120 perseveraram em oração. 120 ficaram ali orando naquele lugar, naquela casa, esperando o cumprimento da promessa, que era o derramar do Espírito Santo. Isso aconteceu num dia especial, que era o dia de Pentecostes, uma festa judaica. E foi nesse dia que eles estavam orando, 10 dias consecutivos de oração. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, e foi algo tremendo, porque todos eles foram cheios do Espírito Santo, e tiveram uma experiência maravilhosa, uma experiência que os motivou, que fez com que eles permanecessem firmes ali com Jesus, firmes na sua fé. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Era o cumprimento de uma profecia do Velho Testamento, uma profecia que está no livro do profeta Joel. Derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Começou ali. E foi algo interessante, porque a alegria de receber a presença de Deus na vida, através do Espírito Santo, foi tão grande, que muitos deles não suportavam. De tanto poder, caíam por terra, riam, glorificavam a Deus. Era uma felicidade extraordinária, a ponto das pessoas curiosas que escutaram eles falar, ou eles falarem em outras línguas, se aproximaram deles. E foi uma grande multidão. E confundiram, achando até que eles estavam bêbados. Né? E percebe que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. O homem sem Deus não compreende as coisas de Deus. Mas aquilo ali era algo tremendo, uma experiência forte. As pessoas ali com aquela alegria. Eu creio que muitos de vocês que estão aqui já sentiram essa alegria do Espírito Santo, já sentiram essa graça no seu coração. Tem pessoas que choram, pessoas que glorificam, pessoas que sorriem, pessoas que expressam a sua felicidade por aquele momento, por aquela experiência. E essa experiência os fortalece, essa experiência o inspira. E foi ali então que nasceu a Igreja do Senhor, no poder do Espírito Santo. E eles estavam orando, sim, a princípio porque eles estavam preocupados, estavam com medo. O mestre havia sido morto, mataram o mestre,
eles estavam praticamente só, mas Jesus havia prometido: o Espírito Santo vem para ficar com vocês todos os dias. Não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Então, era o cumprimento da profecia de Joel, daquilo que Jesus prometeu para os discípulos, e todos nós sabemos disso, que nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita no nosso coração, e nós temos essa certeza de que Deus está conosco, Deus está na nossa vida, Deus está no nosso coração. E aquelas pessoas que chegaram curiosas, não entendiam, pessoas no chão, e algumas até rolando, glorificando a Deus, feliz da vida, que se eles estão bêbados. E foi aí então que Pedro que havia negado Jesus, Pedro que falou: não conheço, Pedro que praguejou, falou: não sei quem ele é, Pedro que por 3 vezes falou: eu não sei nada disso, não quero saber, não sei quem ele é. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora o Espírito Santo trouxe uma transformação na vida de Pedro, que ele vê aquela multidão que estava na festa de Pentecostes, que chegou naquela casa barulhenta. E realmente o povo de Deus é barulhento. O povo de Deus glorifica, o povo de Deus diz aleluia, o povo de Deus glorifica a Deus, o povo de Deus fala línguas estranhas, é algo maravilhoso. E eles se aproximaram. Pedro agora, ele havia negado Jesus, mas veja a mudança, o Espírito Santo na vida dele. Ele abre a porta da casa, vê aquela multidão, e ele começa a falar: não, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. É o Espírito Santo sendo derramado. E ali então, Pedro fala de Jesus, que Jesus foi morto, era um varão profeta, poderoso em obras, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aquilo que as Escrituras falavam se cumpriu nele. E Pedro prega para aquela multidão de pessoas que estavam ali ouvindo, falando de Jesus. Ele está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus é poderoso, ele venceu a morte. A ponto de muitas pessoas ficarem impactadas com aquela palavra. Veja bem, aqueles homens cheios da unção, pregando a palavra, ficaram impactados. E eles se aproximaram de Pedro e falaram: o que nós devemos fazer? Olha o que eles dizem, exatamente isso. No discurso de Pedro, eles perguntam: o que nós devemos fazer? E compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões galileus? Diante daquela verdade, Jesus está vivo. Ou seja, eles queriam sentir o que aqueles homens estavam sentindo, a alegria, a felicidade, a bênção que estava na vida daqueles homens. O que faremos? Aí Pedro fala, mostra o caminho, mostra a porta, diz: arrependei-vos. E então Pedro, aquele que negou, agora cheio de ousadia, cheio da unção, cheio de coragem, porque é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, nos dá ousadia, para nós testemunharmos, para nós falarmos de Jesus. Olha, Jesus mudou minha vida, Jesus transformou meu viver. Olha, eu bebia, Jesus me libertou do vício. Eu era doente, Jesus me curou. Eu era uma pessoa triste, hoje eu sou feliz. Eu era uma pessoa problemática, Jesus tem me dado vitória. Eu era uma pessoa vazia, hoje eu sou feliz, sou alegre, tenho paz. O Espírito Santo dá essa ousadia para a gente falar, nos dá sabedoria para falar de Jesus. E então Pedro, agora cheio de autoridade, prega, fala: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados. É importante a pessoa, quando ela se arrepende, descer as águas do batismo, porque ela se identifica com Jesus. O batismo é importante. Ela passa a fazer parte da família de Deus. Ela se identifica com Jesus na sua morte. Ele morreu por mim.
então eu sou sepultado nas águas pelo batismo. É o primeiro passo. Eu creio, eu me arrependo, eu creio em Jesus, desço as águas do batismo. E olha o que aconteceu. Naquele dia, 3.000 pessoas, 3.000 almas aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, passaram a fazer parte da família de Deus, com certeza tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E assim a igreja foi crescendo, a igreja primitiva. Jesus estava no céu, mas estava com os discípulos através do Espírito Santo. É isso que é importante você saber, que quando você abre o seu coração, se arrepende, Jesus é maravilhoso, ele entra na sua vida através do Espírito Santo, e você agora não estará mais sozinho, você não estará mais sozinha. Por onde você andar, o Senhor está com você, está do seu lado, para te ajudar, para te fortalecer, está ali cuidando de você. Essa é a nossa fé, que Jesus morreu para nos dar vida eterna, morreu para nos salvar, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, mas está conosco também através do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele habita em nós. É o Espírito Santo que nos dirige. Quando você ouve a palavra de Deus, é o Espírito Santo que te dá entendimento. É o Espírito Santo que grava essas palavras na tábua do seu coração. E assim a Bíblia diz que a igreja foi crescendo. Mais pessoas foram sendo salvas. E crescia. E estavam sempre reunidos. Uma das características da pessoa que tem Jesus, ela tem prazer de estar na casa do Pai. Ela tem prazer de estar na presença de Deus. Não é à toa que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 84 ele fala que mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 dias longe do Senhor, 1000 dias em qualquer lugar. Mais vale um dia na casa do Senhor. Então, a igreja estava todos os dias reunida, os irmãos juntos, em comunhão. E está escrito: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Como é gostoso quando tem unidade. Como é gostoso quando tem o amor. Como é gostoso quando a gente olha para o irmão e fala: eu também tenho falha. Não é só o irmão que tem, não, eu também tenho. Todos nós temos falhas, mas tem algo que nos une, tem algo que nos identifica. E essa unidade vem através do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros. Então, é gostoso estar unido, é gostoso estar em comunhão, é gostoso estar na casa do Senhor, é gostoso estar na presença de Deus, porque diz que onde há comunhão, unidade, Deus ordena a sua bênção, Deus ordena a sua graça. E eles estavam ali reunidos no partir do pão, ou seja, na ceia, sempre juntos. Que coisa gostosa quando nós temos um coração limpo, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Normalmente, quando nós estamos longe do Senhor, nós só vemos erros, defeitos no próximo. Mas quando nós estamos cheios de Deus, gente, a gente só vê bênção. Ali está uma alma que Deus ama. Ali está uma pessoa que Deus ama. É maravilhoso. Então é gostoso quando nós estamos na casa do Senhor, porque nós somos renovados, somos restaurados, somos fortalecidos. E aí me leva ao texto que eu vou ler para vocês agora. Diz assim, é apenas um versículo. Pedro e João subiu ao templo na hora nona para orar. Olha bem, a igreja crescendo, muito trabalho para os apóstolos. Era
orar pelo enfermo, era ensinar, era orar pelo doente, era expulsar demônio, era visitar, era, enfim, fazer a obra. Mas eles tinham horário, todos os dias. A hora nona, ou seja, 3 da tarde, eles iam ao templo para orar, para buscar a Deus. Por quê? Para que Deus continuasse abençoando, para que Deus continuasse derramando a sua graça. É por isso que nós devemos sempre orar. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala, orai sem cessar. As coisas estão boas, então eu tenho que estar na igreja agradecendo a Deus. O Senhor continue me abençoando, para que tudo corra bem. A igreja estava crescendo, Senhor, abençoa nosso trabalho, salvação de vidas. Era buscando a presença do Pai. Senhor, nos dê graça, que mais almas te conheçam. E é importante estar na igreja para orar, agradecer pelas bênçãos, agradecer por tudo que Deus tem feito, pelo cuidado dEle, por Ele ter guardado a sua casa, a sua família, por Ele não deixar faltar o pão de cada dia. Sabe, o povo de Israel tinha esse problema. Quando Deus abençoava, no começo tudo bem, daqui a pouquinho eles se esfriavam, se esqueciam, se afastavam de Deus, se afastavam do templo. E normalmente começavam a vir os problemas, os inimigos começavam a cercar, as coisas começavam a dar errado, os problemas se avolumavam. Quanto mais se afastava de Deus, mais eles sofriam. E quando estavam distantes, era seca, era praga, era peste, era ataque dos inimigos, era derrota. Longe de Deus é só derrota. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais bênção de Deus vem na sua vida. É importante estar na casa do Senhor buscando a Deus. Eu me lembro, Isaías foi no templo porque ele estava triste, estava amargurado, e ele sabia que na casa do Senhor ele ia encontrar alegria, força para vencer as suas lutas, suas tristezas, suas angústias. É importante estar na casa do Pai. Eu me lembro que Jesus estava sempre nas sinagogas ensinando, e uma mulher paralítica, 18 anos, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Essa mulher, ela tem um espírito de enfermidade. Sabe, tem doenças naturais, doenças físicas. E o problema dessa mulher é um demônio, um espírito maligno de enfermidade que estava sobre ela. E essa mulher, a Bíblia fala que era paralítica, mas ela andava curvada. Andava curvada, não podia nem levantar a cabeça, só olhava para a terra. Mas ela foi no templo, foi na sinagoga, lá estava Jesus. O que aconteceu? Quando Jesus olhou aquela mulher, com certeza Jesus amou aquela mulher, porque realmente Deus ama o homem. Seja ele doente, seja ele pecador, seja ele viciado, seja ele problemático, seja quem for, Deus ama o homem. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ama o ser humano, Deus quer salvar. E ali estava uma mulher sofrendo. Não conhecia Deus. E além do mais, era uma mulher sofredora, enferma. Um demônio de enfermidade estava sobre ela. Os judeus tinham um problema com o dia. No sábado, não podia fazer nada. No sábado, não podia fazer nada. E aquele dia era sábado. E Jesus olhou aquela mulher. Ele sabia que ia ter problema com os fariseus, que eram os religiosos da época. Mas estava vendo o sofrimento daquela mulher.
Ele se aproxima dela, expulsa aquele espírito de enfermidade. Olha bem, a mulher sofrendo há 18 anos. Desde a sua infância, desde o seu nascimento ali, curvado. E agora, quando Jesus expulsa aquele demônio, o milagre acontece, a mulher se levanta. Seu corpo se levanta. Ela que só olhava para o chão, agora podia olhar para cima. E essa mulher ficou muito feliz, glorificou a Deus, conheceu Jesus. Mas os religiosos começaram a criticar. Ora, se ele fosse de Deus, ele não ia curar no sábado. Olha, gente, Jesus olhou para eles e falou assim, olha, vocês têm lá um boi, tem lá uma criação, e cai no buraco no sábado, você não vai salvar lá a sua criação? Naturalmente que vão. E Jesus fala, e essa mulher que estava sofrendo há tantos anos, não é justo fazer o bem neste dia? E aí tem um versículo que fala que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Na verdade, para nós, todos os dias são dias sagrados. Todos os dias nós devemos servir a Deus. Todos os dias nós devemos adorar a Deus. Todos os dias é do Senhor. Não apenas um, mas todos os dias. São dias de oração, de glorificar a Deus. E você glorifica a Deus com a sua vida. Glorifica a Deus com seus lábios. Glorifica a Deus com as suas atitudes. Todos os dias são dias sagrados. Não apenas um. E ali o milagre aconteceu na igreja. Então na igreja, você vai quando você está precisando também. Mas o principal motivo de nós irmos na igreja é para adorar a Ele. Para glorificar a Ele. Para exaltar a Ele. Porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Mas quando você vai à igreja adorar a Deus, Deus faz maravilhas na sua vida. Como Ele curou aquela mulher, Ele cura as enfermidades. Como Ele consolou o coração de Isaías, Ele consola o coração. Ana foi triste, chorando para o templo, e voltou aquele dia feliz, alegre, sorrindo, porque o Senhor enxugou suas lágrimas e abençoou, respondendo sua oração. Então a igreja, Pedro e João subiram para orar, iam todos os dias orar. E como é bom, gente, é bom, é muito bom, é bom demais ir na casa do Pai para orar. E nesse dia que Pedro e João estavam indo para orar, estava lá um homem coxo de nascença. Esse eu afirmo, de nascença. Há 40 anos, coxo, se arrastando. Levavam ele e colocavam lá na porta do templo a pedir esmola. E quando Pedro está subindo a escadaria do templo de Formosa, a porta, era uma porta chamada Formosa. O templo de Israel tinha 12 portas. E essa era a porta principal. E esse homem estava ali vivendo de esmola, de migalhas. Não podia andar. Que sofrimento. Estava na porta do templo e não podia entrar no templo. Porque ele não podia entrar. Como? Só se arrastava. E quando Pedro está passando, ele fala, me dá uma esmola. Só vivia disso. A vida dele é migalha, miséria. E quem vive de esmola vive de miséria. Era uma vida miserável, ia morrer daquele jeito. Por isso que é importante, meu irmão, minha irmã, você colocar a sua fé em ação. Nunca deixe de falar de Jesus. Não deixe de fazer uma oração por quem precisa. Não deixe de dar uma palavra de esperança a quem está sofrendo. Seja um missionário, seja uma missionária. Seja um evangelista. Seja a luz a brilhar. Seja o sal para dar sabor.
seja a carta escrita de Cristo. Pedro para e olha para aquele homem, Pedro e João. Nós não temos nada, não temos dinheiro nenhum, não temos prata, não temos ouro, não temos moeda, não temos dinheiro, mas nós temos algo no nosso coração. É isso que você tem no seu coração. É a graça de Jesus. É a presença do Espírito Santo na sua vida. É isso que cada cristão tem. O Senhor na sua vida. É esse tesouro num vaso de barro. Nós não somos nada, somos um vaso de barro. De um momento para o outro desaparecemos. Mas nós temos algo tremendo, poderoso, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o que você tem, o Espírito de Deus que habita em você. Olha para nós. Aí está a importância, meu irmão. Onde você andar, que as pessoas possam ver diferença na sua vida. No palavreado. Cuidado com aquilo que fala. Palavra torpe. Piadas imorais. Parvoíce, chocarrices, né? Que é pessoa zombeteira. Zombando de fragilidade da pessoa. Desrespeitando o ser humano. Maliciando. Ou muitas vezes brigando, discutindo. Não! Nós somos o bom cheiro. Nós somos o bom perfume de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Onde passarmos, o cheiro de Jesus, perfume de Jesus tem que ficar. Olha para nós. E ele olhou. Ele esperava talvez uma moeda. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. E eles tinham a fé em Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. 40 anos, se arrastando, uma vida de miséria. Mas ali, a sua vida mudou. Por causa do nome de Jesus. Por causa do poder de Deus. Por causa daqueles homens de Deus que não se omitiram, falaram. Olha para nós. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico dá um salto. Imagine bem, o homem que estava ali a vida toda, sente seus artelhos se firmarem. Seu calcanhar se fortalece. Cria força na perna, se levanta. Só Deus pode fazer milagres. Esse Deus habita no seu coração. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Ô, gente, como é importante. O milagre aconteceu porque Pedro e João foram ao templo. Sempre que você vem na casa de Deus, pode ter certeza que os anjos estão se movendo. Deus está cuidando da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu caminho. E sempre que você está em oração, os ouvidos de Deus estão abertos. Sua mão está estendida para fazer maravilhas na sua vida. Você vem na igreja para adorar, para glorificar. Você canta, louva, adora, glorifica. Ouve a palavra. O seu louvor, ele sobe como incenso, agradável aos olhos de Deus. Quando você canta com a alma, com o coração. Quando você ora com toda a sua fé. A taça que está diante de Deus, ela vai enchendo. E já ela transborda. Essa taça. Lá em Apocalipse fala que a taça que está diante do Senhor é onde são colocadas a oração dos santos. Onde é colocada a sua oração. Por isso, meu irmão, vai orando. Vai orando. Eu creio que a sua taça já está para transbordar. E quando ela transborda, lá Isaías fala
que a bênção cai como fogo, cai como poder, cai como resposta. Estar na casa de Deus para aprender a palavra. Você aprende as coisas espirituais na casa do Pai. Ah, eu sirvo a Deus em casa. Meu irmão, você serve a Deus em qualquer lugar. Mas você aprende a palavra na igreja. Quando Maria e José se dispersaram de Jesus quando estavam voltando, perceberam onde ele está. Ah, ficou lá, na cidade. Ficou lá em Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. E sabe onde Maria e José encontraram Jesus? No templo. Irmão, você não encontra Jesus num bar. Você não encontra Jesus numa festa. Você não encontra Jesus em nenhum outro lugar. Você encontra Jesus na igreja. Você serve a Deus em todo lugar. Mas o lugar que você pode ter certeza que você vai encontrar Jesus é quando você vem para a casa do Senhor para adorar o seu santo nome. Nós sabemos, ele está em toda parte, principalmente na nossa vida, no nosso coração. Nós já estamos com ele, mas nós aprendemos a palavra na igreja. Aprendemos ouvindo. E é importante você estar na igreja, permanecer firme na comunhão, porque os grandes milagres de Deus acontecem quando o povo está reunido. E nessa noite, com certeza, Deus tem um milagre para a sua vida também. Quem crê nisso, diga aleluia.